Qual é o motivo do conflito israelense-palestino? Bem, essa é uma pergunta que está muito em voga e nós vamos mais uma vez encontrar a resposta mais importante de todas na Torá. Não só na Torá escrita, na Torá revelada, no Pentateuco, mas também na Torá mística, na Torá oculta. Mas antes, vamos ampliar a pergunta. Na verdade, esse conflito é muito maior e é um conflito árabe, muçulmano e judaico. Mas antes da resposta principal, que é, como dissemos, mística, vamos dar uma resposta histórica. Se nós perguntássemos para um judeu medieval que morava na Europa e era Ashkenazi, ou seja, um judeu que pertence à comunidade judaica europeia que se instalou na Europa há mais de 1000 anos, em países como Polônia, Alemanha, Hungria. Se nós perguntássemos a um judeu dessa região, na Idade Média, aonde ele preferia morar, se na Europa cristã ou se no norte da África muçulmano ou no Oriente Médio também islâmico, ou seja, em países como Marrocos, Tunísia, Argélia, Líbia, Egito, Síria, Líbano ou Jordânia, com as fronteiras de hoje em dia, esse judeu certamente responderia, se ele fosse lúcido e consciente, que ele preferia viver no mundo muçulmano, onde ele receberia categoria de cidadão de segunda classe, mas onde ele poderia exercer a sua religião e a sua profissão livremente. Enquanto que na Europa cristã, ele era perseguido e muitas vezes confinado aos famosos guetos. Então, a primeira resposta do motivo desse conflito é que no século XIX surgiu o movimento sionista e judeus europeus decidiram lentamente, em grupos pequenos, que depois se tornaram maiores, imigrar para Israel, na época, Palestina, sob o domínio turco-otomano. E, ao demonstrar interesse por aquele pedaço de terra que passou centenas de anos deserto, com pouquíssima população, ao demonstrar interesse judaico pelo retorno à terra ancestral, isso despertou na identidade árabe-muçulmana uma rejeição. Então a primeira resposta, resumidamente, é que o conflito árabe-judaico está relacionado à disputa pela terra chamada Palestina e hoje Estado de Israel. Só que, como dissemos, nós estamos em busca de uma resposta mais ampla, mística. E precisamos então consultar a Torá. A Torá nos conta que Abraão teve 2 filhos. Ismael, filho de Hagar, a serva, e Isaac, filho de Sara, a esposa de Abraão. Esses 2 filhos tiveram uma disputa já como indivíduos dentro da narrativa bíblica, sendo que Isaac era o verdadeiro herdeiro legítimo de Abraão, embora Ismael, também tivesse direito à herança por ser filho desse patriarca, que originou esses 2 povos, o povo árabe e o povo de Israel. Os 2 filhos foram, por ordem divina de Deus a Abraão, circuncidados. Ismael foi circuncidado e recebeu seu Brit Milá, circuncisão em hebraico, aos 13 anos, e Isaac foi circuncidado aos 8 dias de idade. E assim seguem
as tradições desses dois povos, dessas duas religiões. Os judeus fazem seu Brit Milá, sua circuncisão, aos 8 dias, com exceção a algum problema de saúde, a uma orientação médica que adia essa cerimônia. E os árabes muçulmanos fazem sua circuncisão até os 13 anos de idade. A Torá relaciona o direito à terra de Israel ao Brit Milá, à circuncisão. E aí nós precisamos abrir o Zohar, o livro judaico básico da Kabbalah, da Torá oculta, da mística judaica. E ali aparece um diálogo entre o ministro celestial de Ismael, o seu anjo da guarda, e Deus, em que Ismael, representado pelo seu ministro, questiona Deus sobre o seu direito à terra de Israel, a Palestina, a terra de Canaã, bíblica. E ele argumenta que tem direito porque ele também tem o Brit Milá, a circuncisão. E conforme Deus prometera a Abraão que daria possessão daquela terra a seus descendentes, graças ao mérito do Brit Milá, da circuncisão, o ministro de Ismael reivindica direito sobre a terra porque ele também é circuncidado. Então, Deus responde nesse diálogo místico que consta no Zohar que ele não tem direito total sobre a terra porque a sua circuncisão não é completa. A circuncisão judaica, o Brit Milá, é composto de duas partes. Priá, em que se estica a pele do prepúcio, aquela pele que é retirada, e a Milá, que é o corte. Já a circuncisão muçulmana é apenas o corte, apenas a Milá, não há a Priá. Então, Deus responde ao ministro de Ismael: você, por ter uma circuncisão incompleta, vai ter direito à terra de Israel, mas de maneira temporária. Conclui o Zohar, uma frase impressionante. Atidim bnei Ishmael, lishlot ba'aretz hakdosha. Ve'em yakvu et Israel lashuv limkomam. Futuramente, diz o Zohar, e esse livro foi escrito há 1800 anos, os filhos de Ismael, que são os árabes, vão dominar a Terra Santa durante centenas de anos. Na época em que ela estará vazia de judeus, sempre houve comunidades judaicas na Palestina, na terra de Israel, mas eram pequenas, menores até do que as comunidades árabes, que já eram muito pequenas. E eles vão impedir o povo de Israel a retornar para a sua casa. Conclui o Zohar, esse direito, esse mérito espiritual pelo preceito da circuncisão, e acrescenta também pelo preceito da honra aos pais, porque Ismael honrava seu pai Abraão. Os árabes muçulmanos vão dominar a terra de Israel até o momento em que os descendentes de Isaac, o filho legítimo de Abraão, os seus descendentes quiserem retornar à terra santa prometida por Deus a Abraão para seus descendentes. E esse, senhoras e senhores, é o motivo pelo qual, de repente, a partir do século XIX, quando alguns judeus começaram a se interessar em voltar para sua terra ancestral, e isso se tornou um movimento fortíssimo, o sionismo, culminando com a fundação do Estado de Israel em 14 de maio de 1948, o mundo árabe muçulmano passou a fazer de tudo para evitar esse retorno dos judeus à sua terra ancestral. Conclui o Zohar, da mesma maneira como Ismael faz tshuvá, se arrepende e volta atrás no final de sua vida como indivíduo, também os árabes muçulmanos, em determinado momento, vão reconhecer o direito judaico à sua terra ancestral. Isso não é nada mais do que um processo místico,
mas que também tem lógica, porque os árabes têm 22 nações. E o mundo muçulmano, que não é só árabe, tem muçulmanos de outras etnias, tem 44 nações, mas há apenas um Estado judeu. A Palestina, histórica, e hoje o Estado de Israel. Então, esse é o motivo profundo, verdadeiro desse conflito. Há uma motivação cósmica no planejamento divino para que esse retorno dos israelitas, dos judeus, à sua pátria ancestral, seja dificultado pelo mundo árabe e muçulmano. Rezemos, esperemos que se encontre uma solução pacífica para que ambos os povos possam viver na região se respeitando. E lembremos como é que muitos especialistas no assunto resumem esse conflito. Que é muito importante revelar a verdade com tantas fake news sobre esse conflito que já dura mais de 150 anos. Uma disputa pela terra de Israel. Se os palestinos, na verdade não os palestinos, o povo palestino é inocente, mas o Hamas ou o Hezbollah, que são grupos terroristas, se eles abaixarem as armas e quiserem dialogar, haverá paz. E se Israel, que tem hoje um exército poderoso, que defende a sua população, Deus nos livre, Chas v'Chalila, baixar as armas, Israel deixa de existir em pouquíssimo tempo. Reflitamos sobre isso e, reitero, oremos pela paz na Terra Santa. É isso aí.